Líderes de diferentes partes do mundo, bem como organizações internacionais, pediram a contenção e a desescalada imediata do conflito entre Israel e Irã, após os ataques sem precedentes contra bases nucleares. Assunto aqui do Paulo Edson Fiore. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, expressou preocupação especial com os bombardeios às áreas nucleares iranianas, pedindo moderação máxima por parte de ambos os países. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump declarou que já houve muita morte e destruição, mas ainda há tempo para acabar com este massacre, instando o Irã a fechar um acordo antes que não reste nada. Em paralelo, o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, reiterou que instalações nucleares jamais devem ser atacadas. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, declarou publicamente que a escalada não beneficia ninguém na região. Na Europa, a chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, classificou a situação como perigosa e pediu contenção a todos os envolvidos. O chanceler alemão, Friedrich Merz, fez coro, afirmando que qualquer nova escalada pode desestabilizar toda a região. O mundo árabe reagiu com veemência. O Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita denunciou flagrantes agressões israelenses contra um país irmão, chamando os ataques de violação clara do direito internacional. A Jordânia garantiu que não permitirá a violação de seu espaço aéreo e suspendeu temporariamente todas as operações aéreas como precaução. Já Omã, mediador tradicional entre Estados Unidos e Irã, descreveu a ofensiva israelense como uma escalada perigosa que ameaça comprometer soluções diplomáticas. Outras potências também condenaram os bombardeios. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmou que Israel tenta arrastar o mundo para um desastre com provocações que ignoram o direito internacional. A Rússia, por sua vez, classificou os ataques como inaceitáveis, enfatizando que o Irã não provocou Israel. A China expressou profunda preocupação com os desdobramentos e defendeu a integridade territorial iraniana. A Venezuela declarou que se trata de um ato de guerra que se soma ao histórico de crimes do regime de Benjamin Netanyahu. A mobilização diplomática global ocorre enquanto aumenta o temor de que o conflito entre Israel e Irã possa desencadear uma guerra regional, ou pior, que os ataques possam resultar na temida Terceira Guerra Mundial. O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas realizou uma reunião de emergência para debater os ataques entre Israel e Irã. Confira os detalhes na reportagem de Pedro Trito. O Conselho de Segurança das Nações Unidas realizou uma reunião de emergência em resposta ao bombardeio israelense contra instalações nucleares no Irã. O encontro foi solicitado pelo governo iraniano e contou com o apoio de 2 membros permanentes do colegiado, Rússia e China. A convocação ocorreu em meio à escalada de tensão no Oriente Médio, após o ataque ao complexo nuclear de Natanz, que Teherã considera uma violação da soberania nacional. O embaixador do país na ONU, Amir Iravani, afirmou que centenas ficaram feridos e pelo menos 78 pessoas, incluindo altos oficiais militares, foram martirizados, a maioria mulheres e crianças. O Irã responderá de forma decisiva e proporcional a este ato de agressão, no momento, no local e pelos meios que escolher. Isso não é uma ameaça, é a consequência natural, legal e necessária de um ataque militar não provocado. A resposta do Irã será firme, legal e essencial para restaurar a dissuasão, a defender nossa soberania e os princípios do direito internacional. Nenhum agressor pode ser autorizado a agir impunemente. Já o embaixador de Israel na ONU, Dani Danon, classificou o ataque de Israel ao Irã como uma questão de sobrevivência. Ele afirmou que o país obteve informações de inteligência que revelavam um plano de ataque futuro contra Israel, coordenado por Irã, Hezbollah e Hamas. We waited for diplomacy to work.
Esperamos que a diplomacia funcionasse. Demos tempo à comunidade internacional. Assistimos às negociações se estenderem enquanto o Irã fazia concessões forçadas ou recusava as condições mais fundamentais. Enquanto isso, o Irã continuou a construir em direção ao impensável. Ontem à noite, a espera terminou. The wait ended. Rafael Grossi, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, alertou para a preocupação do conflito se estender ainda mais. Todos esses acontecimentos são profundamente preocupantes. Tenho afirmado repetidamente que instalações nucleares jamais devem ser atacadas, independentemente do contexto ou das circunstâncias, pois isso pode prejudicar tanto as pessoas quanto o meio ambiente, reiterou o diretor. Madam President and dear colleagues, are deeply concerning. I have repeatedly stated that nuclear facilities must never be attacked, regardless of the context or circumstances, as it could harm both people and the environment. O professor do IBMEC, José Niemeyer, classificou a reunião como ruim. A reunião no Conselho de Segurança hoje foi muito ruim, viu? Ficou claro a divisão Rússia e China de um lado, favorável ao Irã, e Estados Unidos favorável a Israel. Quer dizer, do ponto de vista diplomático, há um racha muito grave e as Nações Unidas estão preocupadas, né? Inclusive a presidência do Conselho de Segurança, os assessores estão preocupados com esse racha, porque parece, uma informação que a gente pegou agora, que houve discussões acaloradas com relação ao caráter não legítimo da ação de Israel, China e Rússia defendendo essa ideia, e Estados Unidos ao contrário. De acordo com o especialista em relações internacionais Marcos Vinícius de Freitas, Benjamin Netanyahu conseguiu criar um mecanismo para continuar no poder. Agora o que nós víamos nesse processo todo é que o Irã caminhava num processo de negociação de paz, só que Netanyahu não queria que isso acontecesse, até porque houve aí, no ano passado, uma aproximação entre Irã e Arábia Saudita, mediada pela China, que foi muito importante, e isso fez com que também a dinâmica da região começasse a mudar um pouco. Mas, como o Piperno disse, Netanyahu enfrenta problemas domésticos, ele tem ali problemas de corrupção, o governo acusado de corrupção, e nesse processo histórico aí o que a gente viu é que ele conseguiu criar um mecanismo de continuar no poder e fazer com que a população se voltasse para ele. Ele também reiterou que o primeiro-ministro israelense age com instinto de sobrevivência política. O que nós víamos, e recentemente até os jornais estavam dizendo isso, o Estado de Israel e o governo Netanyahu estava perdendo apoio internacional com relação àquilo que se passa em Gaza. E é por essa razão, diante da possibilidade de um acordo com o Irã, com o fato de a comunidade internacional estar aí atuando, obviamente ele recorreu a Donald Trump, que lhe deu a facilidade para poder atuar nesse processo todo. Então, nós vemos aí que ele age por instinto de sobrevivência política e, com certeza, utiliza esta guerra e utiliza o Irã como uma plataforma para novamente reunir e conseguir o poder que ele precisa, porque o que nós víamos é que neste sentido, segundo as informações que a gente tem, a população israelense está completamente unida quando o inimigo se trata do Irã. O professor de Direito Internacional, Manuel Furriela, afirmou que a escala desse conflito é maior do que os anteriores no Oriente Médio, tanto que há a possibilidade da guerra se estender ainda mais. Agora a gente tem outro nível de conflito. O que nós não sabemos ainda é se isso vai escalar para uma guerra geral, uma guerra em grandes proporções. Ninguém deseja isso, mas mais do que nunca, desde 1979, a partir de agora, o risco é muito alto da gente chegar num conflito desse tamanho. Sobre o papel dos Estados Unidos, Priscila Caneparo, doutora em Direito Internacional, acredita que o presidente Donald Trump, apesar de ser imprevisível, não colocará os Estados Unidos no epicentro do conflito. Eu não acredito nisso porque aí vem dois pontos. Primeiro ponto, porque existem outras forças que o Irã também pode acionar. A gente sabe que o mundo oriental, em uma perspectiva até... China existe uma diplomacia mais abrandada, mas, por exemplo, os próprios países árabes, a gente sabe que o Irã não é árabe, é persa, mas os próprios países árabes, Rússia,
Índia, a gente não sabe como é que vai ser o posicionamento. China, em uma perspectiva econômica, vão acionar uma proteção para o Irã. A gente sabe disso. Tanto é verdade que a gente tem que rememorar que as big tech chinesas já não colocam mais o nome de Israel no mapa. Não falando efetivamente que vão, enfim, apoiar essa destruição, essa propugnação de destruição pelo Irã, mas propugnando sim por existir um lado, primeiro ponto. E o segundo lado, que eu acho mais importante para o Trump, é o seguinte: ele quer uma estabilidade na região ou algo que ele consiga controlar, principalmente em relação ao Irã, porque isso traz prejuízo econômico para os Estados Unidos. A nova escalada do conflito acontece num momento em que as negociações entre Irã e os Estados Unidos sobre o programa nuclear iraniano foram interrompidas após um pequeno avanço.